Então, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, a mais essa live especial, chamada Quando Um mais Um São Muitos, né? Por que quando um mais um são muitos? Porque quando uma pessoa se junta a outra, se une a outra, seja no namoro, num casamento, no noivado, numa união estável, não são só duas pessoas, né? Eu vou aprofundar isso já, quando falar dos cinco principais problemas sistêmicos que dificultam uma relação de casal. Como eu disse ainda há pouco, semana passada, na segunda-feira passada, eu fiz uma live voltada para os solteiros, né? Então a live era especificamente para quem não conseguia entrar no relacionamento, né? Seja para quem já passou muito tempo sozinho ou está muito tempo só, seja para quem saiu de um relacionamento e não consegue entrar em outro. E hoje, né, para ficar tudo equilibrado, a live é mais focada para os casais, para quem está no casal, para quem está no relacionamento de casal, melhor falando, né? Seja namoro, seja noivado, seja um casamento oficial, seja uma união estável e por aí vai, né? E da mesma forma que eu fiz na live anterior, eu resolvi trazer 5 principais problemas, né? Para quem não lembra, ou para quem não assistiu, ou para quem não está lembrado, na live anterior, as 5 principais dificuldades que impossibilitam uma relação a dois são os emaranhados familiares, a identificação com o relacionamento dos pais ou avós, e óbvio, quando eu falo isso, identificação com a dificuldade desses relacionamentos, né? Pessoas que vêm de uma família onde tem muita separação. O filhinho da mamãe e o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, né? Hoje, inclusive, fiz até um post sobre a filhinha da mamãe. Desequilíbrio entre dar e receber e a exclusão de filhos abortados. Então, essas foram as 5 principais dificuldades que eu trouxe na live da semana passada, né? Para solteiros. Para essa semana, para essa live, melhor falando, eu trouxe 5 problemas, né? Que também são gargalos, digamos assim, no relacionamento a dois, tá? Só lembrando uma coisa, gente, esses 5 problemas que eu vou trazer, essas 5 dificuldades, elas não são taxativas, não é só isso. Existem N dificuldades, N problemas que levam um casal a não ficar bem juntos, a não darem certo, ou a terem muita briga, muita confusão, e inclusive vindo a se separar mais à frente, né? Esses 5 problemas, essas 5 dificuldades que eu trouxe, foram fruto das minhas observações, seja nos meus atendimentos, né? Seja quando eu coloco alguma coisa aqui, quando eu faço alguma postagem, como vai ser o caso do 5º problema, tá? Que eu não vou falar para estragar a surpresa. Então vamos lá. Qual é o primeiro problema? Qual é a primeira dificuldade, melhor falando, que um casal encontra, né? Problema ou dificuldade que um casal encontra num relacionamento a dois? A primeira é necessidade de reparar, de consertar no parceiro ou na parceira aquilo que eu percebi de errado na relação dos meus pais ou em um deles. O relacionamento a dois é um convite a reviver as feridas da infância. Então, em todas as vezes, todas, aqui não tem exceção não, tá? É regra absoluta. Todas as vezes que eu entro num relacionamento de casal, inconscientemente eu vou querer naquele parceiro reparar, consertar, modificar algo naquele companheiro ou companheira, namorado, namorada, noivo ou noiva, que eu acho que deveria ter acontecido de diferente no relacionamento dos meus pais, né? E aí, às vezes, não raras vezes, eu atraio para mim, para o meu relacionamento, uma pessoa, por exemplo, que é muito agressiva, que é muito violenta, né? Ou agressiva no trato, né? E meu pai também era assim, né? Então, lembra do semelhante atrai semelhante? Se meu pai era assim e eu tinha muitas queixas com ele, eu vou acabar atraindo uma pessoa semelhante a ele, e aí aquilo ali eu vou tentar reparar nele o que eu acho que deveria ter acontecido diferente em relação ao meu pai e minha mãe, né? Não necessariamente vou precisar terminar o relacionamento se isso não der certo, mas se eu tiver uma mudança de foco, se eu tiver um autoconhecimento, eu vou
eu vou cair na real de uma coisa. Eu não preciso mudar a outra pessoa porque eu não posso mudar o que aconteceu lá atrás. A dificuldade que o meu pai e a minha mãe tiveram entre eles é deles. E isso aí é imutável. Aconteceu, aconteceu. Ainda não inventaram a máquina do tempo para que a gente mude o passado, né? E segundo os físicos, nem é possível voltar no tempo. Só é possível avançar no tempo, né? Viu? Eu também sou cultura. Então, o que aconteceu lá atrás, aconteceu lá atrás. E eu não preciso reparar no meu relacionamento atual algo que eu acho que aconteceu de errado com os meus pais. E às vezes, também não raras vezes, isso é feito no movimento de muita arrogância. Como assim, Guilherme? Então é assim. Eu olho uma dificuldade entre os meus pais e digo assim para mim mesmo: nossa, eu não suportaria, eu mulher, não suportaria viver tal coisa que minha mãe viveu com o papai, né? Então, eu sou uma pessoa inteligente, eu olhei isso, eu vivi isso daqui, eu não quero isso para mim. Eu não preciso disso para mim. Fala com muita arrogância, como se fosse superior, como se fosse mais inteligente, mais capaz do que a mamãe. E aí, inevitavelmente, quando ela entrar no relacionamento, ou nos relacionamentos, o que vai acontecer é que ela vai atrair situações, pessoas e situações semelhantes ao do papai, da mamãe. Por outro lado, isso não é de todo ruim, tá? Eu não enxergo isso como uma coisa negativa, como uma coisa má, né? Como um castigo divino, né? Eu vejo sempre isso como uma oportunidade muito grande que nós nos damos e que a vida, Deus, o universo, como você quiser chamar, nos entrega para que a gente faça o quê? Para que a gente olhe para nós mesmos. Como eu escrevi, né, aqui, o relacionamento a dois é um convite a reviver as feridas da infância. Feridas essas que pode ser que passem 20, 30, 40 anos. Se elas não forem olhadas e tratadas como uma ferida da pele, elas podem causar problemas diversos. Pode aumentar, a ferida vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando pensa que não, a pessoa está gravemente doente, né, gravemente machucada. Essa mesma analogia externa funciona para o interno. Se eu não olho, não trato e não saro uma ferida na minha infância, né, que foi aberta na minha infância, aquilo ali vai só aumentando com o tempo. Claro, isso aqui é uma analogia, né? Então, no relacionamento a dois, quando eu olho, quando eu tenho essa oportunidade de olhar para essa ferida, eu posso fazer duas coisas. Eu posso olhar para isso e tratar disso, né, para me curar de uma vez só. Né? Por exemplo, conectando com a criança interior, olhando para as dificuldades dela, olhando para a necessidade que ela tem de estar conectada com a gente, olhando para a força dela, ou eu posso simplesmente me abstrair disso e viver na acusação, né? Você é o culpado da minha infelicidade, você não me faz bem, você é isso, você é aquilo, ou você não faz isso, você não faz aquilo, tá? Então essa era o primeiro problema, a primeira dificuldade sistêmica que eu queria trazer para vocês dentro dessa live, né? A segunda dificuldade é colocar o seu sistema familiar como melhor que o do outro ou da outra. Quando a necessidade de pertencer à família de origem é maior do que criar o seu próprio sistema. Então, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Inclusive, o tema agora da live foi pautado nessa percepção, quando 1 mais 1 são muitos, né? Então, o que acontece? Com muitos casais também. Então, são pessoas que vêm de famílias distintas, lógico, né? Não se casa a família, à exceção de primos, mas ainda assim não é uma regra, é até uma coisa relativamente difícil, né? A gente não vê com não é tão comum, a não ser em alguns interiores do Brasil afora, mas geralmente a gente vem de famílias totalmente diferentes, né? De sistemas distintos. Beleza. Então eu venho de uma família, eu até usei esse exemplo numa live que eu fiz recentemente com uma colega minha facilitadora, Carol. Então vamos supor que eu venho de uma família onde a minha família é muito festeira.
né? Minha família gosta de se reunir, a família gosta de fazer churrasco, a família gosta de beber muito, né? A família gosta de festa. E agora essa família deve estar penando na quarentena, né? Que ninguém está podendo fazer festa. E me caso com a Thaís, conheço e me caso com a Thaís, que vem de uma família que é totalmente reclusa. Uma família pequena, onde as pessoas têm pouco contato umas com as outras, cada um vive sua vida e pronto. E está tudo certo. Na verdade, esse exemplo que eu vou dar para vocês, eu estou dando um exemplo da minha vida, só que é o inverso, porque na minha família que é assim, a gente é mais quietinho e a família da Thaís é mais animada, né? Não de fazer festa, mas é mais animada e maior, muito maior do que a minha. Então, quando eu venho de um sistema que é diferente do outro, qual é a minha propensão natural? É querer que a outra pessoa, no caso a Thaís, se adeque à minha realidade. E o que a Thaís vai querer fazer também? Ela vai querer fazer com que eu me adeque à realidade dela. Não é assim? Aí diz, não, mas na minha família a gente faz festa todo final de semana, é muito bom, gente, a gente é muito animado, é muita alegria. Né? A Thaís pode me dizer, eu digo para ela, não, mas eu não gosto, eu passo a semana trabalhando, né? E é muita coisa tem que pagar a conta, e tem que fazer não sei o quê, e tem que ir ao supermercado, eu quero ficar no final de semana em casa. E aí começam os atritos. Claro que eu estou usando um exemplo bem esdrúxulo e bem básico, né? Mas isso pode ter uma conotação e uma repercussão muito grande, em termos de comportamentos mesmo, né? Então, quando isso acontece, quando eu coloco o meu sistema familiar como sendo melhor do que o do outro, vai dar briga, vai dar problema, vai dar confusão. Não existe um sistema melhor do que o outro, gente. Assim como não existe uma pessoa melhor do que a outra. Não existe um casamento melhor do que o outro. Existem situações e situações, pessoas e pessoas, sistemas e sistemas, casamentos e casamentos. E está tudo certo. E mais, quando eu resolvo me unir com uma pessoa, né, especialmente aqui falando de unir de gerar uma família, né, não é só namoro não. É casar, juntar, morar junto, né? Quando eu resolvo me unir com uma pessoa, ali eu formo um novo sistema. E o novo sistema, ele tem que ter as características tanto minha quanto da outra pessoa. Então, vamos pegar o melhor de um e pegar o melhor do outro? Vamos fazer um consenso. Então eu digo assim, Thaís, é o seguinte, eu não gosto de festa todo final de semana. Tua família adora festa todo final de semana. Vamos fazer o seguinte, a gente uma vez por mês participa dessas festas aí, desses festejos. Uma vez por mês a gente, né, se confraterniza. E nas outras três finais de semana vamos descansar, vamos se dedicar a gente. Né? Quantas pessoas você não conhece que se casam ou se casaram lá atrás e ao invés de se dedicar ao casal, vai se dedicar à família de origem? Não sai da casa do papai e da mamãe. Tem como dar certo? Claro que não. Né? Quem casa, quer casa. Não é assim que funciona? Então, eu preciso então abrir mão dessa família de origem. Eu preciso abrir mão dessa necessidade de pertencer, pertencer não, porque eu não vou deixar de pertencer, desculpa, falei bobagem, cara. Dessa necessidade de ficar todo o tempo vinculado a essa família de origem, eu preciso abrir mão disso para formar a minha família, para criar o meu sistema com as características minhas e do meu companheiro ou da minha companheira. É assim que nascem os sistemas. Né? Nossos pais passaram por isso, nossos avós passaram por isso, nossos bisavós e por aí vai. Com a gente não pode ser diferente. A gente precisa abrir mão do que a gente está acostumado para entrar no novo. Afinal de contas, relacionamento de casal é relacionamento de adulto, né, gente? Casamento é coisa de adulto, é lugar de adulto, não é? Ou vocês acham que casamento é lugar de criança? Ou de adolescente, né? Teoricamente a gente sabe que é lugar de adulto, mas muitas pessoas ainda não se comportam assim. Beleza, tá tudo bem, cada um sabe de si, né? Então essa era a segunda dificuldade que eu queria trazer, tá? Pessoas que não não conseguem se desvincular do seu sistema de origem, sua família de origem,
e quando entra no relacionamento tem dificuldade de criar o seu próprio sistema. Dá problema, dá briga, dá confusão. Então, sentem, você e seu companheiro, ou você e sua companheira, e cheguem a um consenso, gente. Né? Das últimas separa. Né? A Eliane falou, e o casal que não se permite isso, o relacionamento não cria raiz. Exatamente. E aí, inevitavelmente, vai acabar acontecendo uma separação, como acontece em muitas famílias. Né? O Bert fala o seguinte, é uma frase que eu uso muito aqui, que eu gosto bastante. Numa família, o Bert que disse isso, o Bert Hellinger, criador das constelações, numa família não falta amor, falta ordem. E ordem significa o seguinte aqui, quem chega primeiro tem precedência, quem chega depois tem prioridade. Vou já falar mais sobre isso no próximo tópico, já um gancho para o próximo tópico. Né? Então, falta ordem, falta o respeito pela ordem, tanto de quem chegou primeiro, quanto quem chegou depois. Tanto quem tem precedência, quanto quem tem prioridade. E o próximo tópico, que eu vou aprofundar essa questão da ordem, é justamente dar mais importância ao relacionamento com o filho, ou com os filhos, do que dar mais importância ao relacionamento com os filhos do que a de casal, do que a relação de casal. O casal tem precedência e os filhos têm prioridade. E agora eu sei que eu vou apertar no calo de muita gente que está me assistindo ou que vai me assistir futuramente quando a live estiver no YouTube. Mas eu sinto muito que eu vou ter que dizer isso. Eu sinto muito, mas eu vou ter que dizer isso. Até saiu errada a frase. Sinto muito. Lembrando, o que eu vou trazer aqui não é fruto de achismo, de leitura. Gente, constelação familiar, abordagem sistêmica, é fruto da observação da vida como ela é. Esses dias a gente fez uma postagem, acho que foi semana passada, e teve uma pessoa, porque não sei o quê, como é que funciona isso? E aí eu tive que dizer para ela, para essa pessoa, fulana, constelação é observação empírica e fenomenológica da vida. O Bert não disse isso porque ele simplesmente achou bonito, ou porque ele leu num livro de Freud, ou porque ele viu a Sylvia Sarti falando tal coisa. É a observação da vida como ele é. Ela é. Tá? Então vamos lá. Muitos pais, e aqui fazendo um parênteses bem grave, mas tem que fazer, especialmente muitas mães, colocam os filhos ou o filho na frente do casal. Colocam como sendo mais importante do que o relacionamento a dois. Isso é muito grave. Não é grave não, é muito grave. Olha só, quem veio primeiro? O casal ou o filho? Ou os filhos? O casal. O casal tem o quê? Precedência. Chegou antes. Os filhos têm o quê? Prioridade. Tá? Precedência, força, prioridade, cuidado. E aí funciona assim, para o casal poder cuidar do filho que precisa desse cuidado, né, porque é pequeno, especialmente quando é bebê, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa estar junto, ele precisa estar unido, olhando um para o outro, para juntos eles encontrarem a solução. Porque se um deles, geralmente, sinto muito dizer isso, é a mamãe que faz isso, geralmente, mas se a mamãe só olha para o filho, como é que ela vai ter a força do marido para conseguir solucionar determinadas coisas? Para saber criar, inclusive, e conduzir aquele filho. Como Jesus? E parêntese, antes que comece o mimimi. Aqui a gente está falando de casal. Não estamos falando daqueles tipos de relacionamento onde o marido ou o cara engravidou a mulher e não ficou junto com ela. Por favor, não vamos falar disso aqui porque senão a gente não vai sair daqui. Estou falando de casal, estou falando de relacionamento onde um homem está junto de uma mulher, seja casado, seja só morando junto, né? Então, como esse casal vai ter força para cuidar dos filhos se eles não olham para eles mesmos em primeiro lugar? Como? E mais, para o filho, por mais que ele goste, porque as crianças gostam, né? Quando a gente dá atenção para eles, não estou dizendo casal tradicional, estou dizendo casal. Pode ser homem, homem, mulher, mulher, casal. Tá, Rafaela? Então, os filhos,
Eles podem, na aparência externa, eles podem achar ótimo que a mamãe só dê atenção para eles, ou dê mais atenção para eles, ou o papai. Mas por dentro eles sentem aquilo como algo não positivo. Eles sentem falta do casal junto. Tudo que um filho e uma filha quer, ou filhos querem, é que o casal esteja junto, gente. Tudo que nós, filhos, queremos é que nossos pais estejam juntos, unidos. Mesmo que sejam brigando. Mesmo que sejam brigando. Porque o amor que nós temos pelos nossos pais é muito maior do que muitas coisas, inclusive do que as brigas. Para a criança isso pouco importa. Importa que depois, mesmo brigando, papai e mamãe estão juntos depois. É assim que funciona. Não adianta dizer o contrário. Basta olhar a vida como ela é. Mas quando um dos parceiros foca o olhar mais para o filho, o que acontece? Perde força. E a criança também perde força. Né? E aqui eu tenho que dizer uma coisa que sempre quando eu vejo, e graças a Deus de uns tempos para cá, eu não sei se é porque eu tenho olhado muito menos as minhas redes sociais, especialmente o Facebook, que eu tenho por ter mesmo. Aliás, tenho o meu Facebook por conta da fanpage que eu tenho. Lá eu tenho 70 mil seguidores, né? E não posso abandonar aquela fanpage que foi dela que eu vim, foi através dela que eu cheguei aqui, né? Mas antigamente eu olhava muito no Facebook, né? Instagram, eu sempre fui pouco assíduo no Instagram, né? Olhar o perfil das outras pessoas, ainda continuo sendo, né, Thaís? Mas uma coisa que me deixava sempre estarrecido e ainda me deixa se eu olhar hoje é uma coisa que me perdoem se alguma de vocês já tiver feito isso. Tá? Me perdoe. Fabi, deixa para fazer a pergunta daqui a pouquinho, quando eu terminar de falar no quinto tópico, tá bom? Te agradeço. Não vou poder ler agora. Então, olha só, uma coisa que me deixava e me deixa estarrecido é quando eu vejo um post assim, e geralmente é da mamãe. Aliás, eu nunca li do papai, eu só li de uma mamãe. Fulano, nasceu meu filho, agora eu sei o que é o amor de verdade. Cara, isso é de lascar pro homem. Se eu me coloco no lugar de um homem que lê isso, eu me sentiria, desculpa, arrasado. Ah, tá, então quer dizer que aquilo que a gente tem, porque aqui a gente está falando de um casal que está junto, nós estamos falando de outros casos, estamos falando só de casais. Ah, tá, então quer dizer que aquilo que eu tenho contigo não é amor de verdade, é uma mentira, é uma farsa. Ah, tá, então quer dizer que eu só servi para doar um sêmen para o teu filho nascer, para o nosso filho nascer. Porque eu me sentiria usado, desculpa. Tá? Então, coloquem-se no lugar do outro e vejam como vocês se sentiriam. Tá? Então, a dica vou dar uma dica. Se você está com um filho ou com uma filha recém-nascida ou pequeno, gente, cuidado é uma coisa. Cuidado é uma coisa. Fortalecer o casal é outra. Olhar para a criança é uma coisa. Olhar para o casal é outra. Eu e Thaís estamos juntos, vai fazer 7 anos no final de junho, né? E nosso filho tem 4 anos, completou agora em março. Desde a concepção dele até hoje, nós não olhamos mais para ele. Mais no sentido de mais dele do que a gente, né? Desculpa, a gente olha para ele toda hora, né, Thaís? A gente não prioriza ele. A gente se olha em primeiro lugar e depois olha para ele. A gente se cuida e depois olha para ele. Sempre foi assim. E vai continuar sendo, depender de mim, e eu sei que dela também, até quando a gente ficar junto. E eu espero que seja pro resto da vida. Né? Então, e dá para fazer, gente. E isso não impede de eu e Thaís que nós cuidemos do Luiz. A gente cuida dele tranquilamente. Nunca tivemos babá. 4 anos cuidando dele. Essa pandemia pra gente não foi nessas Coca-Cola todas, em termos de cuidado, né, Thaís? A gente já até acostumou. Né? Eu não sei como é que vai ser quando as aulas voltarem. Aí eu já acho que eu vou achar estranho quando ele estiver indo pro colégio de novo. Mas enfim, dá pra cuidar, gente. Dá pra cuidar. E olha, nós não temos babá. A gente tinha, até 40 dias atrás, as nossas escapadelas da gente, quando ele ia pro colégio ou no final de semana, quando a gente deixava uma tarde junto com a mãe dela. Aí a gente ia fazer as nossas coisas de casal.
né? Ficar junto, ir pro cinema, namorar, ir pra praia. Agora na quarentena não tá dando, é só de noite mesmo depois que ele dorme. Mas tudo bem, ok. Fazer o quê, né? Deus deu um limão, vamos fazer uma limonada. Então dá, gente, é possível. Guilherme, e o que acontece então com essas pessoas, especialmente as mamães, que estão olhando mais para o filho do que para o casal? É porque com certeza elas estão com alguma dificuldade com a sua família de origem. Tem alguma coisa lá atrás que está muito errada, que ela não consegue se entregar para o relacionamento. Porque o problema não é o filho ou a filha. O problema é o não se entregar para o relacionamento. É o não se abrir para um relacionamento. Mesma coisa vale para o homem, tá? Só que, vamos combinar, é muito mais comum acontecer com as mulheres. Pelo instinto maternal, aí vocês podem falar um monte de coisa, porque tem hormônio. Gente, tudo bem, ok, mas ainda assim dá para separar o casal do pai e da mãe. Dá. E eu sou a prova disso, eu e a Thaís. E nós não somos melhor do que ninguém, tá? A gente é um casal igual como qualquer outro, com suas dificuldades, suas brigas, suas confusões. Normal. Sempre digo isso nas lives e vou dizer. Show de bola? Deixem as perguntas para o final, faltam só mais 2 tópicos. E aí hoje eu vou terminar de falar mais cedo, vai dar para responder muito mais perguntas, se Deus quiser. O 4º tópico é a infidelidade como forma de compensar a falta do dar. A falta do dar, do retribuir. Vou já explicar. Ou para mostrar desconexão com um dos pais. Gente, claro que infidelidade, traição, dá problema entre o casal, normal, né? E aí, o que acontece muito? Isso aqui é só um desdobramento, esse tópico, do tópico da live anterior, que eu falei do filhinho da mamãe e da filhinha do papai, né? Então, o que acontece? Muitos casais entram nesse movimento da infidelidade por conta desse equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Quem dá muito se sente inocente, se sente de boa, consciência super, hiper, mega leve. Quem recebe muito se sente embaixo, devedor, ninguém gosta de dever, se sente culpado. O que acontece, via de regra, com essa pessoa que está aqui por baixo? Ela quer sair da relação. Ou ela pode até amar muito a outra pessoa. Isso acontece demais. Mas ela quer compensar. Ela não aguenta ser só devedor. Só que quem está aqui em cima não quer saber disso, não. Eu quero continuar aqui no crédito, porque é bom ser credor, né? Beleza, o que faz essa pessoa? Ela compensa buscando um relacionamento paralelo. Tá? Então, essa é uma dificuldade em relação à infidelidade, que infelizmente ou felizmente é muito comum nos casais, né? O Bert tem um livro que eu gosto muito, que está aqui atrás, Para que o Amor Dê Certo, né? E nesse livro tem até, vocês não vão conseguir ler porque ele está ao inverso, né? Parece o inverso. Para que o Amor Dê Certo, editora Cultrix. Numa parte desse livro aqui, que ele fala sobre a questão de traição e infidelidade, tem um trecho até que ele fala que é até bem um pouco polêmico. Ele diz que às vezes uma traição faz bem para o casal, porque coloca as coisas em ordem, né? Eu já tive muita vontade de colocar esse trecho aqui, né, fazer uma postagem, mas eu tenho medo do rebuliço que vai dar, né? Fecha parênteses, isso era um parênteses só. Então, esse desequilíbrio gera dificuldade no casal e pode gerar inclusive um movimento da infidelidade. E o outro problema da infidelidade é justamente a desconexão, né, do parceiro com os seus pais, dos parceiros, porque vai a via de mão dupla, né? Então, o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, que eu não vou destrinchar isso aqui, Para que o Amor Dê Certo, o nome do livro. Para que o Amor Dê Certo. Tá aí, se tu estiver me vendo, me ouvindo, escreve o nome do livro, editora Cultrix, por favor, querida, por favor, meu amor, tá? Então, então dá problema. E aí, eu queria falar só mais uma coisinha desse tópico da infidelidade, né, para não ficar bem repetitivo com o que eu falei na live da semana passada. O maior problema na questão da infidelidade é o perdão, né? Muitos casais passam por isso e resolvem continuar junto. Obrigado, querida, para que o amor dê certo. Vou falar sobre isso agora. Então, muitos casais passam por
por essa dificuldade, pílula sistêmica, né? E aí, como é que elas, o que acontece normalmente? Quem traiu pede perdão, né? Ô, fulano, perdão, eu te traí, né? E a outra pessoa que está lá na arrogância, na superioridade, se enche de arrogância e diz, ok, eu te perdoo. Funciona? Claro que não funciona. Perdão, esse perdão que a gente fala, que a gente ouve falar, ele é muito arrogante. Ele é totalmente, não é nem arrogante, ele é totalmente fora da realidade humana. Bert fala o seguinte, perdão só quem dá é Deus. Porque para existir perdão, tem que esquecer. E aí eu pergunto para vocês, quem esquece uma traição? Quem esquece uma violência? Quem esquece um abandono? Quem? Ninguém. Só se tiver uma amnésia, né? Então, o movimento certo não é o do perdão, mas o movimento certo é que o casal faça algo para compensar esse desequilíbrio. Seja quem foi traído, que está lá em cima, se achando a última Coca-Cola do deserto do Saara, seja o próprio traidor, seja a própria pessoa que cometeu a traição. Então, essa compensação pode vir do traidor, da pessoa que foi infiel, ele fazendo alguma coisa para compensar isso. O que é mais difícil, né? Até porque quem trai geralmente nem assume a sua culpa, né? Prefere nem assumir, acha que é coisa normal e tal, tem medo de se expor. Mas pode ser que o cara diga, putz, eu fiz algo errado com a minha mulher e eu quero compensar isso. Eu traí ela no momento de fraqueza, ou eu traí porque eu viajei e passei, 30 dias longe dela mas eu amo ela, eu não quero largar ela, eu quero ficar com ela. Então ele faz um movimento de compensar isso, sem abrir a boca. Não precisa falar, tá? Ele faz algo que ele acha que vai compensar. E a outra pessoa nem precisa saber. Nem precisa saber. Guilherme, tu então está instigando a fazer coisa errada e não dizer nada? Não, não estou falando isso não, gente. Só estou falando uma forma, que é difícil, inclusive. Porque se a pessoa não souber lidar com a culpa do que ela fez errado, ela vai acabar se entregando. Aí o tiro sai pela culatra. Ou, o que é mais comum, né, Thaís? O que é mais comum é a pessoa que foi traída, quando ela descobre, ela faz algo para compensar isso. Mas esse algo exige um trabalho de dupla, exige um trabalho dos dois, tanto de quem traiu quanto de foi traída. E qual é o trabalho? Quem traiu, para não ficar aqui mais por cima do que já estava, precisa baixar a bola. E quem foi traído precisa também fazer um movimento de se reerguer, para não ficar tanto na culpa. E aí entra o famigerado troco, né? Lembra do troco? Fazer algo um pouquinho menos do que a outra pessoa fez para mim para compensar. E a pessoa que recebe o troco, no caso o traidor, o infiel, ele tem que acatar aquilo ali e dizer, ok, amém. Eu reconheço o meu erro, eu sei que eu fiz besteira e com esse troco eu aprendo. Com esse troco a gente entra em equilíbrio e a partir de agora eu vou fazer diferente. Guilherme, isso é impossível. Não, é possível sim. Se o casal quer, claro que é possível. Agora tem um porém, não pode ficar todo o tempo voltando atrás para falar do que aconteceu. Tá? Então era isso. Vou para o próximo tópico, senão eu não vou conseguir responder as perguntas de vocês. Já são 20h44, a gente tem 16 minutos. Não aceitar, o último tópico é não aceitar os pais do parceiro ou um deles. Tá? Um exemplo de troco rapidinho. A minha querida amiga Mara até falou aqui no cartão. Então, o cara te traiu, vai lá, sem dizer para ele, porque o troco ele tem que ser dado em silêncio também. O cara ou a mulher só pode saber depois que o troco foi dado. Pega o cartão dele, sem ele saber, vai lá na Carmen Stephens, ou então agora no isolamento, não tem loja aberta, faz aquela compra na Americanas.com ou em alguma loja virtual, estoura o cartão dele. Quando chega a fatura, ele diz, que loucura, mulher, o que é isso? Eu não fiz essa compra. Aí a mulher com aquela carinha de anjo, né, aquele emojizinho do anjo, diz assim, isso é para você aprender a não me trair mais. Né? Claro que vai dar confusão, mas se o objetivo do casal for ficar... e aí a pessoa pode dizer, isso aqui é o troco, isso aqui foi o Guilherme maranhense, baixinho maranhense, lá de São Luís, que ensinou isso aqui. Não, mentira, não fala que foi eu que disse isso não. Nem foi o Bert. Fala que foi o Bert, que já até morreu. Que Deus o tenha.
Então, explica. E se vocês quiserem continuar juntos, eu garanto que vai ser um movimento para o mais, tá? Bom, vamos lá. O último tópico é não aceitar os pais do parceiro ou um deles, né? Então, muitos casais têm dificuldade entre si porque tem problemas com a sogra ou com o sogro ou com os dois. Né? Vocês gostam do troco. Toda vez que eu falo do troco tem alguém que acha graça, né? Então, quando eu não consigo me dar bem com a minha sogra ou com o meu sogro, né, eu preciso enxergar, olhar para qual é a origem desse problema. Será que a minha sogra está só refletindo a dificuldade que eu tive com a minha mãe ou com meu pai lá atrás, né, com os meus sogros? Porque é uma transferência. Será que essa sogra está competindo comigo, né? Será que ela está competindo comigo pelo filho dela, que eu, entre aspas, tirei de dentro de casa, né? Será que esse filho está se colocando mesmo já como um homem maduro, ou ele está no lugar do filhinho ainda, ou ele ainda é o filhinho da mamãe? Então eu preciso investigar. E tem casos que não dá para fazer muita coisa não. Tem casos que diz assim, ó, tua mãe não se dá bem comigo, eu não me dou bem com ela, então vamos viver a nossa vida. Se tu quiser ficar comigo, se não, tchau, vaza. Gente, a vida tem que ser assim. Menos mimimi, mais ação, por favor, né? Se eu tô vendo que o cara não larga da mãe dele, tô vendo que a mãe dele não vai largar do meu pé, eu tenho que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser chamar o cara ou a mulher pra chincha e dar uma real nela, ou então, tchau, a fila andou. Tá? Claro, falar é fácil? Fazer assim é fácil? Não. Mas precisa ser feito alguma coisa. O que não dá é para ficar no inferno o tempo todo, gente. Ninguém aguenta. Não tem casal que aguente briga de manhã, de tarde e de noite, pelo mesmo motivo. Vamos procurar ajuda. Vamos procurar um terapeuta, uma constelação, né? Ok? Então, quando eu não aceito os pais do meu parceiro, ou um deles, isso vai gerar atrito. E aí tem uma coisinha, né? Recentemente eu fiz uma live, que está inclusive disponibilizada no YouTube. E nessa live, menos mimimi, mais ação. É uma live que foi voltada para a sogra, para a reconciliação com a sogra. Vão lá no meu canal, tem uma playlist só de lives, está lá, né? Pelo menos tentem ter respeito e gratidão por essa mulher e por esse homem, ou só por essa mulher, porque sem eles não teria o marido. Às vezes a sogra só quer isso, ou o sogro, só quer ser um reconhecido aqui dentro, não é verbal, é aqui dentro. Só quer ser reconhecido como grandes, assim como os pais de vocês. Só isso. Quando faz esse movimento aqui dentro, muita coisa ajuda, muita coisa acontece, pode acontecer. Tá? Então, quem quiser já colocar dúvidas agora, perguntas, melhor falando, pode fazer, porque a gente tem 12 minutos. Quero ver se eu ainda falo um exercício para vocês, né? E para a gente poder finalizar a live, tá bom? Então, quem tem perguntas, faça agora, ou cale-se para sempre, ou cale-se até a próxima live, tá? O que é que eu quero falar? Deixa eu aproveitar para falar do exercício enquanto não aparecem as perguntas. Se vocês tiverem, né? Eu acho que já está bem, né? Tá todo mundo já bem entendido no assunto, todo mundo já me acompanha aqui faz tempo, né? Não tem mais dúvida não, né não? É assim? Tá tudo certo, né? Então, o exercício que eu vou sugerir para vocês fazerem é um exercício quase idêntico ao exercício da live dos solteiros. Eu tentei pensar em alguma coisa diferente, mas, né? Como faço para equilibrar o dar e receber? Simples. Veja se você está sendo muito doadora. Se tiver, aprenda a receber mais. Se você estiver sendo muito recebedora, faça mais pelo outro, né? Tá, querida, você não ouviu o terceiro, né? Mas vai ficar gravado. Amanhã tu assiste na live, tá? O terceiro é dar mais importância ao relacionamento dos filhos com os filhos do que com o próprio parceiro, tá bom? Eu quero saber se o relacionamento onde o parceiro teve filhos, como fica se eu cheguei depois desse filho? Boa pergunta, Fabi. Os filhos que chegaram de um relacionamento anterior têm precedência. Lembra? Precedência e prioridade. Mas essa precedência não é a mesma precedência dos pais, por exemplo. É uma precedência que significa que o parceiro que chegou depois precisa olhar para aquele filho ou aquela filha do relacionamento anterior e dar um lugar no coração e respeitar a existência daquele filho ou aquela filha. Não pode de forma alguma excluir do coração ou da vida do papai dele ou da mamãe dele que está comigo agora.
né? Então eu respeito aquele lugar, ele chegou antes, ele vai ter sempre ele vai ter sempre precedência sobre mim e às vezes até prioridade se for criança, mas como filho, a minha relação com o meu parceiro atual é de igual, é de homem e mulher, ou de homem, mulher, mulher, né? Então é uma relação diferente, tá? E mais, eu também preciso ter muito respeito, e aí nesse caso até gratidão pela mãe ou pelo pai pelo parceiro ou pela parceira anterior que teve esse filho com o meu atual companheiro ou companheira. Porque só porque ela perdeu ou ele perdeu, eu estou agora ganhando. Não é assim que funciona? Então cada um no seu quadrado. Eu respeito, obrigado por não ter ficado com ele ou com ela, e agora eu estou com ela. Mas cada um no meu quadrado. Se tiver um bom relacionamento, ótimo. Mas se tiver um relacionamento só cordial, tá de bom tamanho também. E uma outra coisa, quem tem que resolver a vida dos filhos é o pai e a mãe. Você que chegou por último, a intromissão é mínima possível. Claro, pode ajudar, pode dar uma opinião, mas é mínima possível. Você não é o pai nem a mãe daquele menino. Aquele menino ou aquela menina tem um outro pai, tem um pai e tem uma mãe, que não estão mais com o seu companheiro. E eles são os pais certos. Ah, Guilherme, mas o meu enteado veio morar comigo porque a mãe não quis mais saber dele. Beleza, continua, trata bem ele, cuida dele, né? Mas sempre respeitando a existência da mamãe dele, sabendo que a mamãe dele é a mãe ou o pai é o pai ou a mãe certa para ele, tá? Não é fácil, mas, né, é possível. Como priorizar nossa união se sempre priorizamos o filhote? Cara, Lesiane, aí é difícil. Primeiro olhando para isso, tomando consciência disso. E depois tendo uma conversa, se abrindo. Gente, relação de casal tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Não adianta. E principalmente buscar ajuda se for o caso. Ah, Guilherme, mas meu marido não quer fazer constelação, meu marido não quer fazer psicoterapia. Faz você. Às vezes a gente pensa que o problema está no outro, né? Quando o problema está na gente. Quantas e quantas vezes não vi isso? Mas o primeiro passo, Lesiane, é tomar conhecimento. Tomar consciência, melhor falando, desculpa. E começar a mudar, começar a enxergar, começar a mudar a postura interna, o comportamento, tá? Não tem uma fórmula pronta para isso. Mas eu diria que o primeiro passo é a tomada de consciência. E o segundo passo, a mudança. Essa mudança pode ser feita sozinha ou você pode recorrer à ajuda de alguém. Um terapeuta, um constelador, um amigo, os pais, né? Nossos pais são grandes mestres, são bons professores, né? E quando nós sabemos se houve traição e você tem uma vontade de dar o troco? Ah, Pamela, faz pergunta difícil uma hora dessa não, filha. Não sei. Se não sabe se teve traição, se não tem certeza, não tem por que dar o troco, né? Agora, se tem uma grande desconfiança, dá o troco. Mas aí, cara, pergunta bem difícil essa. Aí quando eu enviei essa pergunta, ixi, tem pergunta? Deixa eu ver se tem pergunta. Ah, tem, uma perguntinha. Já estabelecida essa dinâmica com o casal, como revisitar e construir algo mais leve? Qual dinâmica, Sinara? Diz pra mim. Já estabelecida essa dinâmica com o casal. Mas qual dinâmica? Diz pra mim, tá? Que aí eu não entendi qual dinâmica. Quando não tem diálogo... Opa, não escreve. Adorei a pergunta, Andrés. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu encontro mais perguntas antes, tá? Olha só. E quando o problema é com a cunhada, ou seja, a irmã e não a sogra? É porque essa cunhada está fora do lugar. Ou você está fora do seu lugar, você precisa olhar para a relação com teus irmãos. Cada caso é um caso. Aí eu não sei te dizer, né? Teria que ver isso especificamente. Se o outro não devolve o movimento de troca, quando busca compensar, significa que o relacionamento não tem força? Ou seja, está sendo sustentado por um só? Geralmente sim. Tá, Carla? É bem por aí mesmo, tá? Gente, deixa eu só dizer uma coisa antes que eu esqueça, porque a gente só tem 6 minutos. As perguntas que eu não consegui responder aqui, a Thaís está tirando print. E até sexta-feira dessa semana, ou no mais tardar sábado, eu vou fazer uma live surpresa por volta do meio-dia, tá? Final da manhã, para responder essas perguntas, tá? Para não acontecer o que aconteceu na live da segunda-feira passada, que tinha muita pergunta e eu acabei que finalizei a live e ficou por isso mesmo. Então, meu objetivo aqui é trazer informação para vocês, tá? Então, a Thaís está tirando o print das perguntas
E o que eu não consegui responder agora, eu vou responder até sábado, sexta, sábado, numa live surpresa. E aí vocês vão ter que ficar de olho aqui no perfil para ver quando é que eu entro, né? Para responder. O que mais, gente? Vamos lá. Como não lembrar uma traição? Como não lembrar uma traição? Não tem como... não entendi. E quando a relação, o marido não está disposto ao diálogo? Busca ajuda. Ou ele busca ajuda. Aí, cara, é difícil. Quando um não quer, dois não fazem, né? Acho que é por isso que eu tive 2 casamentos anteriores, porque eu não fiquei forçando muita barra, não. E quando o pretendido diz que não quer namorar e nem casar com você na prática te trata bem, provavelmente é o filhinho da mamãe. Ai, horrível dizer isso, mas é verdade. Se não tem movimento de troca, o que eu faço? Pula fora. Gente, eu vou dar umas respostas agora esdrúxulas. Meu namorado... Se não tem movimento de troca, cara, chama ele pra chincha, né? Dá uma dura nele e faz o teu melhor. Se não deu certo, bola pra frente, gente. Não pode ficar se amarrando. Gente, a gente veio pra cá pra ser feliz, pra ter bons relacionamentos, não pra viver no menos. Por favor, vamos ter amor próprio, né? Vamos olhar mais pra gente. Será que vale a pena ficar num relacionamento desgastado, falido, por carência, por medo de ficar sozinho? Sei não. Pede ajuda. Obrigado, Helena. Pede ajuda, muita ajuda, gente. Sem ajuda, vocês não conseguem sair do menos. Meu namorado tem filhos e com problemas. Posso aconselhar ou sugerir? Pode. Desde que seja como namorada, não como mãe das crianças. Né? E quando o problema é a cunhada? Aí só cada caso é um caso. Aí nesse caso eu não sei te dizer. Total filhinho da mamãe, ele me deixou, eu venho na vida na hora H. Beleza. Sinto muito. Como fazer se a pessoa fala que gosta de você, mas não quer namorar? Essa pessoa não está disponível. Eu sugiro que você, de novo, traga pra chincha, né? Chama pra razão, ou pula fora, cara. Quem não quer, né? Se não quer, tem quem queira. Não é assim? Se não quer, tem quem queira. Você é maravilhoso, adoro. Adoro. Dá-lhe tapa na força. Adoro. E quando nos parceiros acreditar fielmente, está dando tudo de si e deseja sempre receber e não admite um diálogo que mostrado que está em falta. Seria apenas ignorância e ego elevado? É uma possibilidade, Fernanda. Não tem como te afirmar com certeza. Gente, não tem como afirmar muitas coisas aqui com certeza. A gente está chegando no final da live. Quero agradecer a presença de vocês. Faltam 2 minutos. Olha só, estou aqui à disposição para fazer atendimentos online, né? Como eu coloquei esses dias, já tem 2 anos que eu trabalho com atendimentos online. Não comecei por conta da pandemia. 2 anos não, desculpa, 3 anos e uns quebrados, né? Então, se você quer olhar para uma questão, seja individualmente, seja com o seu parceiro, adoro trabalhar com casais, acho riquíssimo o atendimento, estou à disposição. Muito obrigado. A live vai para o YouTube, a live não vai ficar disponível 24 horas, né? Isso, constela que tudo se abre, abram a cabecinha de vocês, não fiquem só batendo a cabeça. Procura ajuda. Falou do exercício. 2 folhas de papel no chão, que nem o exercício de solteiro. Uma você, outra o seu parceiro, ou o seu casamento, ou o seu relacionamento. Fica em cima da folha, em pé. Essa folha vai ficar 1 metro de distância da outra, no mínimo. Fica em pé em cima da folha, olha para outra folha, né? E sente como é olhar para a folha que pode representar ou o teu parceiro, ou a tua parceira, ou o casamento, ou o relacionamento. Depois de um tempo, troca a posição. Vai para a folha do relacionamento ou do parceiro e olha para você mesmo. Guilherme, para que serve esse exercício? Para você perceber no corpo algumas coisas que você não percebe aqui. Tá? Não é constelação. Esse exercício ele corresponde a uns 10% de uma constelação. Mas já pode ajudar você, tá bom? A caminhar para o mais. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Até o final da semana eu volto com a live, se tiver alguma pergunta sobrando. Se não, na semana que vem tem outra live com um tema diferente, né? E em breve, uma surpresa maravilhosa para vocês. Fiquem de olho, tá bom? Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Que a paz do Senhor esteja com vocês, né? Trazendo muita saúde, muita luz, né? Para todos nós, tá? Beijo grande. Obrigado, obrigado, obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Tchau, tchau.